saudar a todos os irmãos que estão assistindo. Uma alegria, irmão Robson, lá do CEPREV. Rapaz, gente boa demais, viu? Ali é um companheiro, nota 1000, graças a Deus, viu? Deus abençoe os irmãos lá de Juazeiro, todos os irmãos que estão assistindo esta live. E eu sempre digo o seguinte, pastor Sivaldo, que mais uma vez o diabo perdeu, porque fechou as igrejas para não ter o culto. Nas igrejas a gente tinha o quê? 50, 100, 200 pessoas, né? Em um culto. Agora são milhares e milhares que estão ouvindo a palavra de Deus, né? Mais uma vez, o diabo perdeu e a igreja de Cristo continua avançando vitoriosa e gloriosa. Aleluia. A irmã Ivani está enviando uma saudação também para todos vocês. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, dos amigos que estão nos ouvindo, para o texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, né? Uma leitura bem conhecida, né? De todos os irmãos, todos os crentes em Jesus Cristo, mas Deus tem algo a falar conosco nesta palavra maravilhosa, de Atos 1 e 8. Depois nós vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo 1. Atos 1 e 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa é a tradução revista corrigida. A tradução revista atualizada, ela diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Lucas, capítulo 9, versículo 1, está escrito: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Aleluia. Eu quero falar sobre virtude e poder do Espírito Santo. Interessante, queridos e amados irmãos, que essas duas expressões estão registradas em nossas Bíblias, atualizadas na corrigida. Uma fala virtude, a outra fala poder em suas traduções. E alguém pode pensar que está havendo uma correção, né, de termo de uma para outra. Mas Deus, que é infinitamente sábio, deixou que os tradutores da Bíblia colocassem essas duas expressões, virtude e poder. São palavras diferentes, mas que não se contradizem. São palavras com expressões, como nós veremos, diferentes, mas que têm uma conotação especial na vida do cristão. Quando nós definimos os termos e olhamos para o termo virtude, virtude é uma qualidade de ser, é o estado de uma pessoa. Muitas vezes você diz assim: fulano é uma pessoa virtuosa. Está falando do caráter daquela pessoa, da conduta moral daquela pessoa, né? Da excelência do comportamento daquela pessoa, né? Estamos falando do viver daquela pessoa, quando nós nos referimos à virtude, né? Foi esse o testemunho que aquela mulher, em 2 Reis 4, 8, 9, deu acerca de Eliseu. Ela disse ao seu esposo: vejo que este homem que sempre passa aqui por nós é um santo homem de Deus. Ela não se referiu aos milagres que Deus operava através de Eliseu, mas ela estava se referindo à conduta de Eliseu quando passava ali na sua casa, porque
o poder, o milagre, só veio acontecer depois, quando Eliseu, agradecido, né, pergunta a Geazi, o que é que nós vamos fazer por essa mulher? E Geazi disse a ela, não tem filho, de certo, ela quer ter um filho. E ele, então, ora por ela, profetiza que ela vai ter um filho. E ela tem um filho. Mas depois o filho crescido morre. E ela vai ao profeta e diz, eu lhe pedi algum filho? Eu lhe pedi alguma coisa? Como é que o senhor faz isso comigo? Me dá um filho para depois tirar. E Eliseu, então, vai, ora pela criança e a criança ressuscita. Aí o poder se manifesta, né? Mas o poder se manifesta depois que ela exalta a virtude de Eliseu. E o que é poder? Poder é a capacidade de fazer alguma coisa, né? É ser capaz de realizar alguma coisa. Quando nós precisamos de alguma coisa, vamos a alguém e falamos, fulano, você pode fazer isso, você tem poder para fazer isso, né? Então, é o poder, a capacidade que a pessoa tem de realizar, de fazer alguma coisa, né? De se superar, como o apóstolo Paulo ali na ilha de Malta, em Atos 28, 1 a 10, naquele naufrágio, eles foram ter na ilha e ali eles foram acolhidos pelos nativos da ilha. E quando eles fizeram uma fogueira, né, para se aquecer do frio, e Paulo juntava gravetos, quando uma víbora mordeu a mão de Paulo, ficou seguro na mão de Paulo. Aqueles nativos disseram, olha, esse homem é tão mau, é tão perverso, é tão condenado, que quando ele escapou do mar, mas não está escapando aqui na terra, não. A víbora pegou ele. E Paulo, então, sacode a víbora, ela cai no fogo e morre, e eles olham para Paulo assim, admirado de Paulo não morrer. Esperava que Paulo inchasse, Paulo não inchou, Paulo continuou, né, ali, e dali segue-se que Paulo começou a orar pelos enfermos daquela ilha, e ali muita gente foi curada, eles reconheceram, então, que havia poder de Deus na vida do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós temos virtude e poder. Virtude como qualidade de ser e poder, a capacidade de fazer. E o Espírito Santo, ele atua em nossas vidas nessas duas áreas. Ele atua na área do poder, ele atua na área da virtude. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Atuando como poder, nós encontramos lá, quando Jesus fala em Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não deixou que os discípulos saíssem para fazer a obra sem que, primeiramente, eles fossem revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o apóstolo Paulo, ele mostra que há essa necessidade de poder do Espírito para fazer a obra. No capítulo 3, versículo 5 de segunda carta aos Coríntios, ele diz, nós que em nós mesmos tenhamos alguma capacidade, nós não temos capacidade em nós mesmos de fazer coisa alguma, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, vem pelo poder de Deus atuando no seu Espírito sobre a nossa vida. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz, revestido do Senhor e da força do seu poder. Aleluia. Porque só com esse poder, ele vai dizer no versículo 11 e 12, você pode vencer as astutas ciladas do diabo. Que nós não temos que lutar carne nem contra o sangue, mas contra principado, contra potestade, contra o príncipe das trevas. A nossa luta é uma luta espiritual. E ele mesmo diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Então, só com o poder de Deus é que nós podemos fazer a obra de Deus.
Através desse poder é que nós temos a capacidade de ser testemunha, aleluia, de ser verdadeira testemunha de Jesus, como ele mesmo diz, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 1:8, ele diz, vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas para vocês serem testemunha, vocês precisam receber o poder do Espírito Santo. Então, não sai de Jerusalém enquanto você não receber o poder para ser testemunha. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É através deste poder, desta unção do Espírito, que faz com que os crentes saiam como vocês saíram de Teixeira de Freitas para ir a esta cidade, né? Abrir esse trabalho aí, fazer a obra do Senhor neste lugar, e muitos outros que estão aí no estado do Goiás, estão pelo Brasil afora, estão na selva, no Amazonas, nas regiões ribeirinhas, em outros países, levando a preciosa palavra de Deus, que muita gente fica sem entender como é que uma pessoa deixa, né, a sua terra, deixa seu conforto, deixa tudo aqui para se arriscar. Para aqueles que não entendem isso, acham que é uma aventura, mas, na verdade, é o poder de Deus impulsionando as pessoas a fazerem a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E é com esse poder que nós somos testemunha em qualquer lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para qualquer lugar ser testemunha por conta do poder que está atuando em nós. Esse poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas é que nos confere a autoridade do nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus para fazer milagres, fazer maravilhas. Irmãos, estão lembrados quando Pedro e João chegaram ao templo para orar, depois do Pentecostes, ali tinha um homem pedindo esmola, capítulo 3 de Atos, e Pedro e João disse, olha para nós, não tem um prato nem ouro, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Louvado seja o nome de Jesus, porque eles haviam passado pelo Pentecostes. Haviam recebido o poder para que no nome de Jesus se fizesse milagres, maravilhas, prodígios e sinais. Aleluia. Paulo tem uma expressão, irmão, muito interessante, que eu gosto muito desse texto, e eu faço questão de ler em 1 Coríntios, né? Capítulo de número 2. Olha que beleza de testemunho de palavra de Paulo. Capítulo 2, versículo 1 a seguir. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Para aqui, só para pensar um pouco. Paulo disse, eu não fui com sublimidade de palavra. Paulo era um homem sábio. Paulo era um homem que tinha uma cultura extraordinária. Até o próprio Pedro reconheceu isso, né? Quando nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender, né? O rei Agripa disse, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você tem muito conhecimento. Então, Paulo era um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento. Mas ele disse àquela igreja, eu não fui ter com vocês usando a sabedoria humana. Eu não fui com você com sofisma, não fui atrás de vocês com palavras engendradas para tentar convencer a mente de vocês. Não foi isso. E se eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Veja que coisa linda esse testemunho de Paulo, né? Eu não fui tentar convencer vocês usando da psicologia, de filosofia,
usando métodos e mais métodos humanos para tentar ganhar a mente de vocês. Sabemos que muita gente faz isso. Aprende, né? Aprende a fazer, vai e faz. Mas só que a palavra não fica no coração das pessoas. A palavra não fica gravada, porque o objetivo é diferente da essência que Deus enviou a palavra. Paulo disse, não foi assim, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu fiz a obra no meio de vocês com a manifestação do poder de Deus. Queridos, ainda o poder, ele revela ou se revela na manifestação dos dons espirituais. Nós tivemos, semestre passado, uma lição que falou sobre dons. Esta lição deste trimestre também fala alguma coisa também sobre dons. Pois bem, irmãos, há uma necessidade da igreja. Dons espirituais é uma necessidade da igreja. A igreja, ela não se edifica, a igreja, ela não cresce, a igreja, ela não prospera sem dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas essenciais ao crescimento da obra de Deus. Por isso, a igreja deve buscar os dons espirituais. Os crentes devem buscar os dons espirituais. E Paulo abre, né, pelo Espírito Santo, uma concessão maravilhosa. Ainda diz assim, procurai os melhores dons. Procurai diligentemente os melhores dons. Eu escrevi um artigo esses dias, na nossa lição bíblica diária, nosso devocional diário, que, apesar dessa disponibilidade, também tem que haver uma identificação de você com o dom. O dom tem que ser de acordo com a sua personalidade, com o seu caráter, a sua maneira de ser. Então, não adianta você buscar um dom que você não tem aptidão para ele, né? Você não tem aquela graça de exercer aquele dom. E aí eu me lembro, pastor Sivaldo, de um companheiro nosso, que já dorme no Senhor, que ele dizia para mim assim, rapaz, meu dom é de ensinar. Meu dom é de ensinar. Eu fui 3 vezes na igreja dele resolver o problema dele. Aí um dia eu não aguentei e disse, rapaz, o que é que você ensina esse povo, que esse povo se levanta contra você? O que é que você está ensinando a esse povo? Foi de tal jeito que ele teve que ser tirado do campo. Então, tem pessoas que querem ter o dom, porque ele acha bonito aquele dom, mas ele não está capacitado para fazer aquele dom. Conheci outros pastores, né, que ele não tinha o dom da palavra, não tinha o dom da pregação, mas eram homens conselheiros, amorosos, homens que trazia todos a si pela sua maneira de ser, maneira de tratar as pessoas. Então, nós temos que buscar os dons espirituais, principalmente aqueles que estão afeitos à nossa maneira de ser, para contribuir para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Com certeza, os dons espirituais, eles autenticam o nosso ministério. É uma confirmação do nosso ministério. Por isso, Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que Timóteo despertasse o dom que havia nele. Que Timóteo não ficasse amedrontado. Timóteo era pastor na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja grega, a igreja de pessoas de muita cultura, muito conhecimento. E Timóteo, além de ser novo, franzino, constantemente estava doente, né? E parece que aqueles crentes ali não olhavam muito bem para Timóteo, apesar de Timóteo ter ajuda ali de João, o apóstolo do amor, que estava também ali naquela igreja. Mas Timóteo, em certo momento, Paulo deixa entrever que ele se acovardou. E Paulo disse, olha, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo nem de covardia, não, rapaz, mas espírito de coragem. Você tem um dom, você recebeu um dom, né? Pela imposição de minhas mãos, pela imposição do mundo do ministério. Então, exercite esse dom que Deus
deu para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que o ministério dele fosse notório e respeitado, aceitado e acatado. Então, os dons espirituais, o poder do Espírito na nossa vida, ele autentica aquilo que nós professamos que Deus nos deu. Aquilo que nós falamos é como Tiago faz a comparação entre fé e obras. Tiago diz, você tem fé? Tudo bem, então me mostre sua fé pelas obras. Se você diz que tem fé e não tem obras, então eu não acredito na sua fé. Então, o ministério ele precisa ser autenticado pelos dons espirituais. Nós temos que buscar cada vez mais os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. A outra parte da expressão, da atuação do Espírito Santo é a virtude. Então, nós temos lá, quando Jesus faz uma junção, Lucas escreve ali, no capítulo 9, verso 1, que Jesus deu poder e virtude. Aí você vê que há uma distinção. Ele deu poder e virtude. Então, ele está dando duas coisas, não apenas uma. Ele não deu apenas poder, ele deu virtude também. E a virtude, como nós já analisamos, já falamos no início, virtude é a capacidade de ser. É a capacidade de você ser crente, a capacidade de você ser humilde, a capacidade de você ser fiel, a capacidade de você ser santo, a capacidade de você ser dedicado, é a capacidade de você se dedicar à oração, é a capacidade de você se dedicar a realizar a obra de Deus. A virtude faz com que nós sejamos autênticos crentes, autênticos filhos de Deus, que só pela ação do Espírito Santo o homem pode alcançar isso. Sem a ação do Espírito Santo, ele está malhando em ferro frio. Ele está lutando, nadando contra a correnteza. Se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, sem conseguir sair do lugar. Porque é o Espírito que age em nós, nos tornando virtuosos para a glória de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, quando nós aceitamos a fé, convencidos pelo Espírito Santo, pela palavra que nós ouvimos, que o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Assim ele diz no capítulo 6 de 1 Coríntios 19 e 20, Paulo diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Cristo está em nós através do Espírito Santo, porque sabemos que Jesus foi para o céu, ele subiu ao céu. Mas ele disse que estaria sempre conosco. Não é a questão da onipresença de Jesus. Não estamos falando de onipresença de Jesus. Nós estamos falando da presença de Jesus em nós, através do seu Espírito Santo. Daí que quando nós falamos, né, que Jesus está aqui, estamos dizendo por conta do Espírito Santo que está em nós. Que ele é a garantia da presença do Senhor. Né? O Espírito Santo, ele envolve o crente de uma forma tal que vai lhe impedir de pecar. Ele vai dar essa capacidade ao crente de ser santo, como diz a palavra. Que a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E na força humana, o homem não tem a capacidade de ser santo. O homem não tem condições de si mesmo ser santo. Por quê? Nós somos feitos do pó da terra.
A nossa vida ainda está na terra. Nós somos atraídos para as coisas da terra. Daí a expressão que Jesus vai nos arrebatar, tomar força daqui da terra. Quando a ciência fala, e às vezes a gente não faz uma ligação, mas é interessante, que existe aquela força, né, que nos atrai para o centro da terra. Tudo que você soltar, por exemplo, se eu solto essa caneta, ela cai. Por que ela cai? Porque existe uma força de gravidade que atrai ela. Porque mais pesado que a caneta é o avião. E ele consegue voar. Mas por que o avião voa? Por causa da força da turbina, que rompe essa força de gravidade. Se os motores falharem, ele cai. Então, nós seremos arrebatados porque tudo nosso está voltado para as coisas aqui da terra. Daí o incentivo sempre da palavra de Deus, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. Né? Por quê? Para nos desligar das coisas desta terra e nós estarmos ligados no céu. Mas em Romanos, vejamos aqui o que Paulo diz, em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 8 a 9, acerca dessa habitação do Espírito Santo em nós, dessa virtude do Espírito Santo agindo na vida do cristão. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o Espírito de Deus habitando em nós é o que nos livra do pecado, que nos guarda do pecado. Não diz ainda, quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É o melhor, em Coríntios, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Em Gálatas ele diz que nem a circuncisão, nem circuncisão vale coisa alguma. O que vale é ser uma nova criatura. E como nós seremos gerados nova criatura? Pelo poder do Espírito. Como Jesus disse a Nicodemos, necessário é nascer de novo, João 3. E Nicodemos, estupefado, pergunta, Senhor, como é que eu, sendo velho, vou voltar a entrar no ventre de minha mãe? Como é que se dá isso? Né? E Jesus disse, você é mestre, Israel não entende essas coisas? E disse, olha, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, importa nascer de novo. Né? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito Santo de Deus, que se torna uma nova criatura. Como dissemos, queridos e amados irmãos, é a virtude do Espírito que nos faz ser. Quando o anjo chegou a Maria, tanto registrado em Lucas como também em Mateus, que disse a Maria que ela seria a mãe do Salvador, que ela iria gerar um filho. Maria disse, mas como é que isso vai acontecer? Eu nem casada estou ainda. Eu não conheço o varão. Como eu vou ter um filho? Como eu vou ser mãe? O que Maria estava dizendo ali é que, na verdade, ela punha sua vida em risco. Porque em Israel, a moça tinha que casar virgem. Se não casasse virgem, ela seria apedrejada até a morte. Seria morta. Então ela disse, como é que eu vou aparecer agora dizendo que eu tenho um filho? Eles vão querer saber quem é o pai. Como é que você está grávida? Você está noiva de José. Então foi José. Maria diz, como vai acontecer isso? Aí o anjo responde para ela, vai descer sobre você a
virtude do Espírito. A virtude do Espírito vai fazer de você mãe. A virtude do Espírito vai fazer você engravidar. A virtude do Espírito vai fazer você ser a mãe do Salvador. Aleluia. É a virtude do Espírito que nos faz ser crentes fiéis. É a virtude do Espírito que nos faz ser crentes santificados, que nos faz ser crentes dedicados. Lembra da palavra que o Senhor disse a Zorobabel? Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ninguém pode forçar outra pessoa a ser crente, a ser dedicado. Nós, como pastores, nos esmeramos, né? Ensinamos, estimulamos, e muitos, às vezes, querem até forçar a pessoa a ser. Mas não pode. Essa é uma capacidade do Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus é que nos faz ser. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amados, como nós podemos ver nessas duas definições da ação do Espírito Santo, que elas são distintas, mas podem ser simultâneas. São ações que levam a situações diferenciadas, mas que podem ser simultâneas. O mesmo Espírito que age capacitando com poder é o mesmo Espírito que age fazendo ser. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. É por essa razão que nós temos que buscar o Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo, fazer como era os nossos irmãos antigamente. A tal ponto que o coronel do Exército mudou-se para o Rio Grande do Norte, para Natal. E, naquela época, os verdureiros, né, os padeiros, eles saíam vendendo de porta em porta. Às vezes entregava pela manhã e passava a tarde recolhendo o seu dinheiro. E o carvoeiro fazia isso. E tinha também os engraxates. Os engraxates, eles passavam na rua recolhendo os sapatos, né? Levava para sua casa, consertava, engraxava e à tarde ele trazia. E aquele irmãozinho engraxate bateu na porta do coronel do Exército. Disse, olha, o senhor é novo aqui, chegou agora, eu sou o sapateiro que trabalha aqui nessa rua, pegando os sapatos, as botas, para limpar, para consertar e tal. E se o senhor quiser me dar preferência, eu pego pela manhã e trago de tarde, como todos fazem e tal. E aí o coronel disse, tá bom, tá bom, tá bom. Mas como crente pentecostal, o irmãozinho não perdeu a oportunidade, né, para falar de Jesus. Aí, quando ele começou a falar de Jesus, o coronel disse, espera aí, você é dessa igreja que busca o Espírito Santo? Ele disse, sou dessa igreja mesmo, essa igreja que busca o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ele disse, faz. Você vê, né? Que enganação. Isso por quê, coronel? Olha, eu fui destacado em Salvador, fui destacado em Brasília, fui destacado em Recife, fui destacado no Rio de Janeiro. E agora estou aqui, comandando aqui no Rio Grande do Norte. Todo lugar tem esses crentes que buscam o Espírito Santo. Aí, irmãos, maravilha, né, coronel? Maravilha, todo lugar tem esses crentes. Esse maravilha, eu lhe pergunto uma coisa. Quantos Espíritos Santo tem? Para que lá na Bahia, lá na Brasília, lá no Rio, quantos Espíritos Santo tem? Esse povo buscar.
A irmãzinha olhou para ele e disse, senhor coronel, por onde o senhor passou tem lavadeira? Isso tem lavadeira. Todas as cidades aí que o senhor passou, tem lavadeira? Tem. Todas elas botam a roupa no sol para secar? Isso todas elas botam a roupa no sol para secar. E quanto sol tem, coronel? Ele aí parou assim, olhou e disse, é o sol somente. Pois é, não enxuga a roupa de todas as lavadeiras, lá de Salvador, lá de Recife, lá de Brasília, lá do Rio e daqui. E depois assim também é o Espírito Santo. Ele é um sol e visita os crentes em todas as partes do mundo. Glória a Deus. Queridos irmãos, que possamos buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Que possamos buscar, como disse Paulo, sermos cheios do Espírito Santo, para que venha sobre nós o poder e a virtude do Espírito. O poder para nós fazermos a obra de Deus. E o Espírito, a virtude para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo, os irmãos que estão aí mandando mensagens. Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos abençoe, meu pastor. Amém. Palavra de oração também. Ore pelas nossas vidas. Amém. Me permita fazer a oração, uma oração em nome de Jesus. Fique à vontade. Querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos por este momento. Ó Pai, te bendizemos, Senhor, pela vida desta família missionária, ó Deus da tua igreja nesta cidade, Pai. Te louvamos pela vida de todos aqueles que estão nos assistindo, nos escutando neste momento. Meu Deus, que a tua palavra encontre guarida em cada coração. Que haja um despertamento, Senhor, na vida de cada um que ouviu a tua palavra, para buscar ser cheio do Espírito Santo, para buscar, Senhor, o poder do Espírito Santo, para buscar, Senhor, a virtude do Espírito Santo. Ó Deus, derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Continua batizando crente com o Espírito Santo. Continua renovando a tua igreja, operando os dons espirituais, convertendo, transformando, regenerando vidas, Senhor. Transformando, Senhor, aleluia, vidas em novas criaturas para a glória do teu nome, Pai. Senhor querido, continua abençoando os teus servos, aqueles que serão alcançados, Senhor, posteriormente, por esta mensagem, por esta live. Meu Deus, querido, que suas vidas sejam plenamente abençoadas. Pai, em nome de Jesus, é que nós te oramos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meu pastor, Deus continue lhe abençoando. Uma alegria grande, viu? Poder escutá-lo. Eu lhe escutava pelo menos mais uma hora de relógio. É sempre um prazer. É sempre um prazer ouvir uma mensagem bíblica, né? Bíblica, Amém. dessa forma, né? Agora eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Precisa ter muita graça de Deus para pregar depois que a irmãzinha pregou aí, viu? Porque a irmã falou aí de Marta, de parar para ouvir. Rapaz, Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Jesus. Deus abençoe, minha santa. Continue te enchendo. Meu pastor, se Jesus não voltar, em julho nós estamos chegando por aí, viu? E vamos ele visitar. Amém. 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 Tá bom? Um abração, meu pastor. Deus abençoe. Irmão Robson, a paz do Senhor. Deus te abençoe, irmão Robson. Gente boa demais, viu? Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram participando da nossa live, que compartilharam. Quinta-feira nós temos geralmente é a baixa quando sai. Glória a Deus. Não é agora aqui. Deus abençoe. Não baixou não, né? Ficou bom. Glória a Deus.
Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram nos acompanhando, compartilhando aí a nossa live. Na quinta-feira temos aqui a live do Culto da Vitória. O nosso irmão Rubens, que estará organizando a live, nós estaremos compartilhando. E os irmãos já ficam aí reservados aí, tá bom? No sábado temos nosso ciclo de oração, das 8 às 10. E a nossa missionária Flávia Godoy, ela está aí, assistindo a live. Vai estar nos trazendo uma palavra no sábado. E domingo é um grande culto com a participação do departamento de senhoras, das 9 até às 10h30. Glória a Deus. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. A nossa irmã, a missionária Flávia Godoy, o nosso irmão Charles e Lauriene, a nossa irmã Márcia, Carle Anderson, Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos, se chegar depois. O Elias Prado, um amigo também que nós temos aqui na nossa cidade. Beni Bruno, o pastor Neilson Ribeiro, um companheiro aqui de Goiás. A nossa irmã Rosângela, nosso pastor Evandro, nosso amigo que eu falei aqui, ele apareceu aqui na live. Ó, que bênção. Que Deus abençoe o pastor Evandro. O nosso irmão Robson ali de Juazeiro. E dá um abração também no presbítero Elias. Eu tive a oportunidade de conhecer ele também aqui. Ele viajou com o pastor Romar. Rosângela, nosso irmão Rosângela abençoe. Nosso irmão Marcos Antônio, Marco Polimento, está viajando, mas está acompanhando a live aí. Nosso irmão Genival Soares, meu gerrão aqui, Ayrton Soares, Deus abençoe. Glória a Deus. Joseph Rocha também, que não está aí na cidade de Goiânia, mas o bom é que ele não viajou ainda não, né? Viaja dia 8, essa família abençoada. O Joseph, nossa irmã Cris, a nossa irmã Ive, né? Glória a Deus. Nossa irmã Antônia Dias, Givanildo, que Deus abençoe. Edivaldo Souza, glória a Deus, Deus abençoe. Tem alguns nomes que aparece lá e não aparece aqui, porque eu estou acompanhando pelo Face da igreja aqui, eu não sei qual foi o problema. Tá bom? Que Deus abençoe. Se Jesus não voltar, na próxima terça-feira, o nosso pastor Albert Amador vai estar aqui na nossa live. Agora você vai ter que ser lá no Instagram. O Albert, para fazer um Instagram, foi um negócio tremendo. Eu pergunto para ele fazer um Face, mas ele não gosta muito de rede social, não. Na próxima terça-feira, a live da família vai ser lá no Instagram. Nosso pastor Albert Amador está nos trazendo a mensagem. Convidado o pastor Oswaldo Filho, que Deus continue abençoando quem? A nossa irmã Mariane, já falei lá no começo. Nossa irmã Mariane que vai entrar na família Bacelar, né? Daqui uns dias aí. Glória a Deus. Oswaldo Filho, Celestino ali de Ubatã. Glória a Deus. Se Deus permitir, em julho estaremos aí no Baixo Sul da Bahia. Nilo Peçanha, Vincelau Guimarães. Se Deus não voltar, estaremos lá. Tá bom? Vamos orar. Cacá Brita aí. Fui falar Nilo Peçanha, o Cacá apareceu. Esse Cacá aí é uma bênção de Deus. Cacá, prepara aí que Nilo Peçanha vai ser mais cedo. Em junho, estamos programando para chegar aí nessa terra abençoada de São Benedito, esse lugar que eu morei durante 5 anos e fiz muitos amigos aí, nesse povoado, lugar abençoado que temos muita história para contar aí. Terra do Cacau, lá no Baixo Sul da Bahia. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, né? Eu pensei que o Lucas queria falar mais alguma coisa aqui, mas ele disse que não quer falar mais não. Então, glória a Deus. A minha filhinha foi ali e a netinha já foi dormir. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez nesta noite. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te damos graça, meu Deus, nesta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos permite, de nós estarmos aqui, meu Deus, juntamente com os teus filhos, meu Senhor amado, aqui na minha casa, os teus filhos, meu Deus, em seus lares. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nosso meio nessa noite, por essa palavra ministrada nos nossos corações, através do nosso pastor Vomar. Que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho, toda a família do teu servo.
dando vitória em tudo, meu Senhor, para a glória do teu nome, meu Senhor. O Senhor que sabe que cada um dos teus filhos estão precisando, necessitando, que esteve nos acompanhando nessa live, Senhor. Te peço a Deus que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida dele de forma poderosa, abençoando as suas vidas em todas as áreas de sua vida e concedendo bênção e vitória. Nesta noite eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos teus servos que estiveram nos acompanhando nessa live. Abençoe os teus filhos, dá vitória aos teus servos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo seja com toda a igreja, e a igreja diga amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus abençoe também minha tia Vânia, a minha tia Janete, que eu vi ali, que ela comentou aqui. Eu só consigo ver aqui os comentários. Eu estou vendo ali a nossa irmã Cleide, né? Lá do quilômetro 5 também. Que Deus abençoe. Esse povo abençoado aí dessa região. Se Deus permitir, em junho nós estaremos aí. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Bateu o Bacelar, meu sobrinho aí, ó. Dá um abração aí na família Bacelar.